A gente volta agora para contar uma história que, infelizmente, tem sido corriqueira. Um assunto muito sério, grave, eu diria. Imagens de mulheres vazando na internet. Dessa vez, foi uma jornalista que encontrou fotografias, vídeos, conteúdos dela em um site adulto. Quando ela foi pesquisar o que tinha acontecido, a surpresa foi ainda maior. Outras jornalistas vinham sendo vítimas do mesmo crime. Inclusive eu, essa apresentadora que está aqui junto com você. Vamos ver. Frustração e, principalmente, impotência. O que era para ser apenas um fim de semana normal de descanso se tornou um misto de sentimentos para Letícia. Queria desopilar um pouco, fui para as redes sociais. E aí, passando os stories do pessoal, vendo o que o pessoal estava publicando, eu vi que estava rolando uma trend. Né, que a trend consistia no seguinte: pesquise seu nome no Google e veja o que aparece. Quando eu restringi a pesquisa para Letícia Silva TV, aí foi quando eu tive a infeliz surpresa de ver a minha foto de biquíni lá. Geralmente, quando você coloca quando aparece sua imagem lá, dá a entender que ela está em alguma plataforma, né? E aí pode ser rede social ou não. Quando eu cliquei na minha foto de biquíni, eu disse: o que aconteceu? Que plataforma é essa? Eu não tenho conhecimento, eu não publiquei foto nessa plataforma, por que está aí? Então foi onde tudo começou. Até janeiro de 2023, relatos como estes não eram comuns aqui na Paraíba. Mas desde o segundo semestre do ano passado, a Delegacia de Crimes Cibernéticos começou a receber vários registros semelhantes, que são tipificados como crimes. Ela deve primeiro tentar acumular o máximo de provas, né? Salvar as imagens, salvar o site, se houver algum perfil, salvar o ID do perfil para que a gente possa identificar. Por mais que seja um conteúdo aberto, uma pessoa não pode pegar esse conteúdo e colocar num site com conotação sexual. O crime cibernético é uma forma de atividade criminosa online que envolve o uso de computadores ou celulares para praticar ações ilegais. Essa situação que envolve a publicação de imagens em redes sociais, é importante sempre lembrar, no caso de mulheres, o cuidado ao compartilhar imagens de praia com roupa de banho. E aí, se puder, obviamente, restringir, especialmente para aquelas pessoas que têm a rede social aberta como figura pública, se puder restringir essas imagens somente para um grupo específico de pessoas, talvez seja mais interessante. Porém, se isso for impossível, realmente fica difícil, porque a pessoa vai acabar, criminosos podem acabar pegando essas imagens e, de certo modo, associando a algum site de relacionamento adulto ou de cunho sexual, e aí criando uma situação realmente embaraçosa para aquela pessoa que quis apenas compartilhar com amigos, com familiares, um momento de sua vida. E para nós, mulheres, a importância de estarmos sempre atentas, usando nossa força para denunciar situações como estas. Se souber que sua imagem está lá rodando de forma indevida, isso seja em plataforma adulta ou não, até porque eu soube de relatos de mulheres que disseram para mim: Letícia, eu soube de pessoas que pegaram a minha foto do Instagram, colocaram no Facebook sem eu saber e depois começaram a me chantagear pedindo dinheiro. Então, infelizmente, isso está acontecendo e a gente não pode se calar e tem que sim denunciar. As delegacias da Polícia Civil que recebem para fazer boletim de ocorrência, já há situações de pessoas que estão passando por situação parecida em outras cidades, e é procurar a delegacia mais próxima, formalizar um boletim de ocorrência e fazer o encaminhamento necessário para que qualquer ameaça ou situação que possa comprometer a imagem das pessoas, especialmente mulheres, possam ter a devida repressão a esse tipo de conduta. A situação é exposta, o assunto é bem sério e o que mais choca é: há dias que esse assunto veio à tona, nesses casos, com jornalistas, com comunicadoras aqui do nosso estado, e a página continua ativa e as imagens continuam no ar. Eu não tenho nem palavras para descrever a minha indignação, a minha revolta, a minha vergonha e, por que não dizer, o meu constrangimento. É importante a gente falar sobre esses casos, se expor, inclusive para ajudar
outras mulheres que possam passar pelo mesmo problema, porque por mais que a gente lute, por mais que a gente inclusive consiga que a página seja retirada do ar e que os culpados responsáveis, os criminosos, sejam punidos, nós, vítimas, não somos reparadas, não nos sentimos amparadas, protegidas. Isso é um absurdo. Imagine se isso acontecesse com você, mulher que está me assistindo agora. Imagine se isso, homem, você pai, imagine se isso acontecesse com a sua filha. Como é que você se sentiria? Como é que você estaria? Mas vamos em busca de justiça. A gente segue ainda falando sobre esse assunto. Vou aqui para o telão porque a Vanessa Costa, nossa repórter, continua aqui com a gente falando sobre esse assunto ainda, só que dessa vez com uma advogada que vai explicar a todos nós o que fazer quando nossas imagens são usadas dessa forma indevida e sem a nossa autorização na internet. Vanessa, é contigo. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Correio. Antes de iniciar com a advogada, queria reafirmar essa sua fala. Medo e insegurança são sentimentos que, infelizmente, ainda acompanham nós, mulheres, no dia a dia. Seja ao andar na rua sozinhas, seja a encontrar com um desconhecido, a ter presença de pessoas que possamos nos sentir ameaçadas por qualquer motivo que seja. Infelizmente, esse caso da rede social se torna ainda mais chocante, porque não são fotos íntimas vazadas, são criminosos que se aproveitam de fotos do cotidiano, do dia a dia, de viagens em família, fotos com um perfil de trabalho de uma figura pública, assim como nós, de uma mulher que estava usando a rede social para compartilhar momentos felizes em família. E se aproveitaram disso para um abuso propriamente dito. Como vocês acompanharam no VT, esses casos têm aumentado. E hoje a média de denúncias ao Conselho Nacional de Justiça é de cerca de 4 casos por dia. Isso sem contar a quem não tem a coragem da exposição, não por fraqueza, mas pela estrutura mesmo sistemática que existe de vitimizar e culpabilizar essas mulheres por uma atitude que seria normal, que seria de um dia a dia, e não denunciam. Então, esses 4 casos diários, ainda sem contar essas denúncias que não são notificadas. Em casos infelizes como esse, é importante lembrar que temos direito. Então, não é apenas denunciar, o nosso direito está respaldado judicialmente, e é por isso que eu estou com uma advogada aqui ao meu lado, que vai poder falar sobre isso. Primeiro, boa noite, Nayane. Para iniciar, esses casos têm aumentado. Como é feita essa notificação? Quais são os números desses casos e por que tem se tornado cada vez mais comum essa violação a um direito de pura existência da mulher? Boa noite, Linda, boa noite a todos. É muito triste estar aqui hoje, né, tendo que falar de um caso tão delicado que traz à tona, mais uma vez, o quanto é difícil ser mulher na nossa sociedade, né? Porque, infelizmente, nós somos as maiores vítimas desse tipo de situação. Quando a gente fala dos nossos direitos, um desses direitos é justamente a nossa intimidade, né, a preservação da nossa intimidade. E como a gente estava vendo, né, acompanhando, não foram fotos íntimas, ainda que fossem, né? Não dá o direito a ninguém de utilizar essas imagens e repassar a terceiros, modificar, utilizar a inteligência artificial para nos transformar em objeto. Porque, infelizmente, é um reflexo dessa sociedade. Quando a gente analisa que, por dia, no CNJ, hoje, são 4 processos contabilizados, a gente tem uma noção que é muito inferior ao que de fato é. Porque muitas vítimas, nós mulheres somos a grande maioria, pode eventualmente acontecer com homem, mas com certeza o número é muito maior, porque é muito difícil fazer a denúncia. É um momento que a vítima ela passa por tudo aquilo de novo, ela tem que juntar provas, é um momento difícil, impacta na sua vida pessoal, profissional, traz diversas dores e nós, enquanto sociedade, não podemos normalizar, né? A gente não pode olhar para tudo isso que acontece e achar que, não, mas ela se expôs, ela tirou foto de biquíni.
que nem foram os casos que a gente estava analisando, mas ainda que fosse, jamais dá o direito de outra pessoa utilizar a nossa imagem, seja para utilizar em sites pornôs, com inteligência artificial ou não. Não pode, isso é crime. E a legislação nos resguarda. Desde 2018 existe legislação específica que trata sobre esse tipo de crime. Importante. E nós precisamos nos unir para denunciar, não compartilhar, receber uma imagem dessa, não armazene no seu dispositivo, não compartilhe, porque isso também é crime. A gente não pode, não, eu estou compartilhando porque eu estou indignado. Não, isso também é crime. A gente não pode prolongar essa exposição. É muito importante que a gente tenha esses cuidados enquanto sociedade. Aqui no Brasil, como bem disse a Nayane, existe uma legislação específica sobre esse tipo de crime que envolve ali o ambiente de sexualização, seja de mulheres ou de qualquer outra pessoa. E eu quero, para a gente finalizar, que relembre, em casos como esse, quais são os direitos que nós temos quando a gente se depara com uma situação de violência como essa. Como é que eu estou respaldada hoje na legislação brasileira? Quando a gente faz a denúncia desse tipo de crime, né, que nós somos vítima, vai ter todo um procedimento judicial, né, primeiro na fase inquérito, na polícia, depois judicial. Mas o que é importante que a gente observe, o crime ele pode não ser apenas a divulgação e o compartilhamento dessas imagens, porque pode ter uma combinação de crimes aí. Pode ter uma associação criminosa, pode ter falsidade ideológica. Então, dependendo de cada situação concreta, a gente pode ter uma cadeia de outros crimes cometidos em conjunto à divulgação dessas imagens e o compartilhamento delas. Então, vai depender de cada caso. E o nosso direito mais importante é o direito à nossa intimidade, à nossa imagem. Então, isso tem que ser resguardado. Denunciem, não se calem. É muito difícil, mas a gente precisa dar voz, né, para as nossas mulheres, colegas, ou também a homens que podem ser vítimas fatalmente de uma conduta dessa, mas da importância da gente denunciar esse tipo de conduta para que ela não se perpetue. Muito obrigada, Nayane. E eu ainda, enquanto mulher, enquanto jornalista também, aproveito para reforçar essa última fala da advogada, a importância de denunciar. Ainda que a gente se sinta violada, exposta, que existe um sentimento de vergonha, busque uma rede de apoio, denuncie e busque a delegacia civil responsável por esse tipo de crime, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que se deixa sempre à disposição para atender esse tipo de situação. Com esse fato triste e lamentável, a gente reforça a importância de denunciar e de nós, mulheres, também nos fortalecermos nesse tipo de ambiente no dia a dia de modo geral. Linda. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelas informações, obrigada pelas orientações também. Vale ressaltar o seguinte, gente, que todas essas imagens, ou boa parte dessas imagens, elas são fotos e vídeos comuns de roupa, de quem zela, de quem cuida da sua imagem. Né? E aí um criminoso acessa a sua conta na rede social e pega aquele conteúdo e dá uma conotação que beira a prostituição, que beira a sexualidade, né? Isso é muito sério e assim, a gente fica até sem palavras quando a gente é inserido na notícia, no contexto, mas vamos lá.